Muito obrigada, senador Cristóvão, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras que participam dessa sessão e aqueles e aquelas todos que nos assistem, talvez alguns de muito longe. Mas dizer, senhor presidente, antes de mais nada, da alegria de ver tanta gente na mesa que trabalha em prol da educação brasileira. Trabalhar pela educação é trabalhar pela própria construção da sociedade e, sobretudo, de um país mais justo. Um país que faz parte do imaginário, do sonho de todos nós, que é uma nação onde as pessoas possam viver com dignidade, possam viver com toda a justiça. E como diz a senadora Fátima, o senador Cristóvão, nós jamais alcançaremos esse estágio na civilização se não valorizarmos e priorizarmos sempre a educação, que é a própria formação das nossas crianças e da nossa juventude. Lamentável que essa sessão tão importante ocorra alguns dias após a tragédia que aconteceu em nosso país e que deixa o coração de todos nós e deixará por muito tempo no mais absoluto e profundo luto. E eu aqui me refiro às crianças que perderam suas vidas, professores, em Minas Gerais, quando uma pessoa que não vinha recebendo um tratamento adequado, pelo que sabemos, tirou de forma brutal a vida de tantas meninas, tantos meninos. Mas, enfim, eu quero cumprimentar, além de Vossa Excelência, e parabenizar pela autoria e por nos possibilitarmos de estar aqui, senador Cristóvão Buarque. Quero cumprimentar o magnífico reitor da Universidade de Brasília, instituição pela qual todos temos um profundo carinho, respeito e reconhecimento. Magnífico reitor, professor Henrique Uelva. Quero cumprimentar o professor emérito também da Universidade de Brasília, UNB, professor Vamiré Chacon. Cumprimentar o fundador do Colégio do Centro Universitário e da Faculdade de Projeção, Uniprojeção, Oswaldo Luiz Senger. Cumprimentar a professora do Centro de Ensino Especial de Santa Maria, professora Márcia Renz. E cumprimentar o presidente de Arte e Ciência, senhor Heitor Gurgolino de Souza, assim como o professor Aníbal Coelho e cada uma das senhoras e dos senhores que aqui estão. Dizer, senhor presidente, que nós falamos sempre na comemoração do Dia do Professor, aqui no Brasil, no dia 15 de outubro, data em que nacionalmente comemoramos o Dia do Professor. Mas no dia 5, 10 dias antes, comemora-se no mundo inteiro o Dia Mundial dos Professores. E a data, no Brasil, ela foi estabelecida e instituída por um decreto, por um decreto do imperador Dom Pedro I, quando criou o ensino elementar no Brasil, com a criação das escolas de primeiras letras nos vilarejos e cidades brasileiras. São datas que nos levam a refletir sobre a importância dessa categoria para a construção de uma sociedade desenvolvida. Afinal, como disse Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Eu, senhor presidente, quero dizer que para mim é muito especial essa sessão, como é para Vossa Excelência, que é professor, já foi reitor da Universidade de Brasília, como é para a senadora Fátima, porque juntas nós militamos muito no movimento de professores numa época em que servidor público, fosse professor ou de qualquer outra categoria, não era sequer dado o direito de se sindicalizar. Então, nós tínhamos as nossas associações das quais transformávamos nos nossos verdadeiros sindicatos. E tanto eu quanto Fátima fomos da diretoria da CNTE, hoje Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, mas na nossa época, Confederação dos Professores do Brasil, CPB. E, sem dúvida nenhuma, no meu estado, no Amazonas, no Rio Grande do Norte, Fátima, em tantos estados brasileiros, foi exatamente o conjunto dos professores e professoras, dos docentes, que contribuíram muito para fazer com que reacendesse os movimentos populares
que nós vimos durante o reestabelecimento da democracia brasileira. Então, para mim, é uma alegria muito grande, senador Cristóvão, senhoras e senhores, e é um motivo especial para que eu pudesse estar aqui nesse momento. Então, desde muito cedo, eu tive a exata noção da importância da educação e dos professores na construção de um país desenvolvido, democrático e justo. Mas eu quero, presidente, aproveitar essa oportunidade para ir além dessas constatações que são importantes, porque nunca é demais falar da importância da profissão do magistério. Infelizmente, isso no passado era dito e era reconhecido. Hoje não. Hoje é mais dito e nada reconhecido, porque, infelizmente, o nível dos salários, o nível de atenção que essa importante categoria recebe no Brasil inteiro é algo assim completamente algo assim inaceitável. Entendemos que a nossa sociedade vai efetivamente começar a mudar quando os professores começarem a ser tratados não por palavras, mas por atos e por gestos como verdadeiramente merecem e devam ser tratados. Então, eu aproveito essa oportunidade para falar dessa importância e da importância da educação, mas na prática, porque são esses os profissionais que, sem dúvida nenhuma, sofrem, primeiramente, qualquer impacto de qualquer reforma que atinja diretamente o processo educacional brasileiro. Eu não posso deixar de repetir, sei que os senadores que me antecederam, as senadoras, falaram do assunto, mas eu não posso deixar de falar dos efeitos do projeto de emenda constitucional de 2016 e que agora é efetivamente uma emenda constitucional de número 98, que é a emenda que estabelece o limite e o teto de gastos do serviço público. O que isso fará na educação brasileira? Que reflexos isso trará na educação e na sociedade como um todo? Afinal de contas, nós estamos falando de uma emenda constitucional com duração de 20 anos que determina um teto para a aplicação dos gastos públicos. E eu vejo aqui muita gente importante do Ministério da Defesa, seja da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Os senhores também, as senhoras, estão sujeitos a esse teto, como sujeitos estão todos os setores públicos do Brasil. A segurança, a saúde, a própria educação, a aplicação dos recursos em infraestrutura, o desenvolvimento e a aplicação dos programas sociais. É uma emenda constitucional que não tinha como objetivo, como disseram, de enfrentar um momento de crise econômica grave, porque se fosse isso, seria de fato uma transição muito pequena, mas a emenda constitucional estabelece um limite de gastos por 20 anos. 20 anos, o que significa dizer, a hora que o Brasil superar a crise, e nós, como todos os demais países do mundo, superaremos a crise, o que não nos livrará de crises posteriores, que, aliás, são intrínsecas ao próprio sistema capitalista, que é um sistema que, por si só, gera crises, porque é um sistema imperfeito, além de ser absolutamente injusto, mas imperfeito. E quando sairmos da crise, qual será o nosso dilema e o nosso problema? Por mais que aumente a arrecadação, não poderão os recursos para a área da defesa, para a área da saúde, de infraestrutura, de educação, serem ampliados. Não. Eles estão limitados a gastar igual o que se gastou no ano anterior, acrescido no máximo do limite da inflação. Então, isso, obviamente, para a educação é extremamente danoso. Segundo uma nota técnica que foi produzida pela Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, FINEDUCA, a aprovação da PEC do teto significa estrangular a educação pública brasileira e tornar letra morta o Plano Nacional de Educação da década de 14 até 2024. E quais os dados sustentam essa conclusão que é aterradora? Eu aqui passo a falar de alguns somente. Existem várias formas de se medir o impacto para a educação
da PEC 241, e todas elas mostram as graves consequências. Na prática, a PEC vai corroendo a maior conquista da educação brasileira, que foi a vinculação de um percentual da receita de impostos para a educação, definidos no mínimo de 18% para a União e 25% para estados e municípios, introduzindo na Constituição de 1934 e revogados apenas na ditadura do Estado Novo e a partir de 1964, pois é exatamente esse efeito da PEC 241, revogar a vinculação constitucional por 20 anos. Pelos dados apresentados, constata-se que, partindo-se de um percentual de 18% e considerando-se um crescimento de receita real de 3% ao ano, após 5 anos a vinculação já estaria, após 5 anos, em 16%. Após 10 anos, em 13,8%, senadora Fátima. E após 20 anos, chegaríamos a 10,3%, ou seja, uma redução de 43% do índice exigido que seja aplicado em educação. Aliás, a situação pode ser ainda mais grave, pois em 2015 a União aplicou 23% da sua receita líquida de impostos no Ministério da Educação, ou seja, 5 pontos percentuais apenas acima do mínimo. Se o atual governo continuar reduzindo os gastos até o ano de 2018 está aí, na porta, quando se iniciaria o congelamento, a queda real de gastos da União pode superar 50%, o que representaria o colapso da rede federal de ensino, que sofreu forte expansão nos últimos anos. E apesar dos estudos apontarem para um agravamento da situação na educação após 5 anos, esse ano já estamos assistindo ao estrangulamento financeiro das universidades públicas e dos institutos federais. Afinal de contas, nós tivemos, nessa última década, um pouco mais do que 10 anos, uma evolução em termos de educação nunca vista antes na história do nosso Brasil. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu, quando ingressei na Universidade Federal do meu estado do Amazonas, eu dizia, olha, a Universidade Federal tem a mesma quantidade de vagas que tinha há 10 anos. Quando eu saí da universidade, as vagas eram as mesmas. Uma década depois, 2 décadas depois, a mesma coisa, até que na última década, um pouco mais, nós conseguimos ampliar significativamente o número de vagas, seja nas instituições públicas ou privadas de ensino superior. Tivemos e assistimos à implantação de programas sociais importantes que garantiram pela primeira vez a possibilidade de um filho ou uma filha de um operário, de uma trabalhadora doméstica, ingressar na universidade, seja através do ProUni, seja através do FIES. Foram mais de 18 universidades novas escolas técnicas de nível superior no Brasil, a maioria delas no interior desse país, inclusive no interior do meu estado do Amazonas, onde a maioria dos brasileiros não imaginam sequer como é que sejam e não sabe sequer falar ou declinar o nome de um município sequer. Tamanha distância deles, como São Gabriel da Cachoeira, que os membros das Forças Armadas conhecem muito bem, até o sudeste do nosso país, ou Tabatinga, outra região, Atalaia do Norte, que fica na outra tríplice fronteira. Então, tivemos avanços significativos na área de educação. Mais de 500 novas universidades federais, mais de 18 novas universidades públicas federais e mais de 300 campos. E nós estamos hoje vendo a destruição, absolutamente destruição disso tudo. E não só disso, mas também dos trabalhadores que devam ser uma parte importante no processo educacional. Porque essa reforma trabalhista, que eu não considero concluída ainda, porque o presidente Michel Temer e o senador Cristóvão, que resistiu muito ao nosso lado, é testemunha disso, que há um compromisso do presidente Michel Temer de mudar pontos significativos da reforma através de medida provisória. Ele, aliás, prometeu vetos e medida provisória. Os vetos não aconteceram. Esperemos que agora a medida provisória aconteça, para não permitir que façam com o que querem fazer no Brasil, precarizar de vez as relações de trabalho, criando trabalho intermitente, onde, através dessa nova modalidade, eles acabam
com o salário mínimo, criando o tal do autônomo e empoderando tanto o autônomo individual que consideram a possibilidade de ele ser um autônomo, um trabalhador autônomo, exclusivo ou não, trabalhar para um único patrão ou não, com continuidade ou não. O que significa dizer, é o trabalhador que hoje tem carteira de trabalho assinada, deixará de ter e passará a ser um autônomo. E ainda dizem, nesse discurso do liberalismo, que essa é a modernidade, onde as pessoas são livres para escolher para quem trabalhar, em que jornada trabalhar. Isso não é verdade. Isso é a maior de todas as balelas. A modernidade, enquanto nós vivermos nesse sistema de exploração absoluta da mão de obra, é que deva ter um mínimo por parte do Estado de amparo aos trabalhadores. Mas, senador Cristóvão, meu tempo já se vai e eu quero dizer que essa é uma sessão solene de comemoração. Mas essa é a minha forma de comemorar. É a forma de comemorar e dizer o seguinte: nada, absolutamente nada, deva nos abater. E a persistência, e eu estou sendo assim, muito direcionada por quem está aqui no nosso plenário, a persistência é a melhor e a maior de todas as formas de resistência e de conquistas. Hoje eles podem estar cantando, mas sem dúvida nenhuma amanhã será a nossa gente, será o nosso povo, será a nossa educação que voltará a cantar. E isso dependerá muito da nossa disposição de resistir, de lutar para vencer. Um grande abraço, parabéns a todos os professores e professoras desse nosso querido Brasil. Muito obrigada.